Bom, esse é o terceiro vídeo na sequência, né? Bom, eu quero ir arrematando, dizer o seguinte. Então, começa a ver o seguinte. Algumas pessoas no mercado de Hubei, que tiveram contato com esses militares, apresentaram o problema do coronavírus. Os funcionários do hotel lá em Wuhan, também, de imediatamente, começam a ficar doentes com coronavírus. No Irã, por exemplo, praticamente o gabinete todo do governo iraniano também pegaram o coronavírus. Praticamente o gabinete inteiro pegaram o coronavírus. E tem um outro detalhe também que eu quero relatar, é o seguinte. Aí o que acontece? Quando o vírus, a pandemia começa a entrar em alguns países, aí vem a outra situação que é bem os americanos sabem fazer muito, há muitos séculos, eu não vou dizer séculos, mas há muitas décadas, desde a década de... Eu vou pegar a que eu conheço mais ou menos, desde a década de 40, elas são bem... gostam de fazer muito. Aí o que acontece? A imprensa, o governo americano, a imprensa americana, né, em conluio com a imprensa mundial, capacha, com a mídia mundial, capacha dos americanos, começa a falar o que então? Começa a dizer que esse vírus é chinês. Os Estados Unidos começam a fazer uma acusação sem ter nenhuma base. E já começa a dizer, inclusive o maluco do Trump, começa a dizer que esse vírus foi chinês. Aí o Trump começa a chamar, ele chama de China virus, que seria o vírus chinês. Ele não chama de pandemia, ele não chama de coronavírus, ele chama China virus, é o vírus chinês. E no mundo todo, a mídia safada, né, essa mídia capacha dos americanos e do imperialismo, começa a divulgar isso. Aí você vai ver vídeos falando, aí entra o seguinte, pegaram um gancho, dizendo que esse vírus, veio, que os chineses comem tudo que é bicho, e esse vírus poderia ter vindo porque os chineses tomam sopa de morcego. Só que é uma grande mentira. Apesar dos chineses usar muitos bichos silvestres na sua... como se fosse no seu hobby, na sua alimentação, na China é proibido sopa de morcego. Na China é proibido sopa de morcego. Esses vídeos que você vê por aí, pela internet, por aí sendo espalhada por orientações dos americanos e dos seus seguidores, esse vídeo de morcego, sopa de morcego, só acontece na região de Palau. Palau, não é na China. Entendeu? Não é na China. Outra coisa. Há, de uma forma deliberada, uma campanha mundial, de uma forma extremada, em colocar na mente da população mundial que esse vírus é chinês. Ele começou na China, que foram os chineses que criaram isso, e aí você vê várias teorias da conspiração acusando a China sobre esse vírus. Só que aí o que acontece? Como a China agiu, está preparada para esse vírus e qualquer outro, porque a China investe nisso, ela não divulga, mas ela investe nisso, tanto é que ela saiu e está combatendo com maestria. A China, então, no momento que ela percebe claramente que isso é um terrorismo biológico partindo dos americanos, ela está, então, quebrando até um protocolo da própria diplomacia dela, que é só falar no último caso e tal. Só que nesse assunto ela está falando praticamente abertamente. Abertamente. Entende? Porque o negócio é grave. É um terrorismo biológico partindo dos americanos, feito pelos americanos, mas atrás disso também tem uma questão geopolítica.
tem uma questão de disputa de hegemonia mundial em todas as áreas, principalmente na área do comércio, que estava recentemente a maior briga, China e Estados Unidos. E, infelizmente, aqui no nosso país, tem um delinquente presidente, um miliciano presidente, que faz tudo que Trump manda. Por isso que o filho desse miliciano fica enfrentando, fica provocando a China aqui, dizendo que o vírus é chinês. A família dele, os deputados, o senador, essa gangue do Bolsonaro. Então, Lucas mais Vilton, o resumo que eu queria dar, tem muito mais coisas. Depois eu gravo outros vídeos. Mas o resumo que eu queria dar era esse, era mostrar que todas as evidências de quem está atento, de quem está ligado, de quem está acompanhando, não agora, de quem acompanha o papel dos americanos no mundo há décadas, eu vou botar aí 50, 60 anos para trás, sabe muito bem o que os americanos fizeram. O que os americanos fizeram no Vietnã? Né? O que os americanos fez no Oriente Médio recente? Com as mentiras, por exemplo, que Saddam Hussein tinha arma biológica. Entendeu? Então, essa questão, ela é muito mais profunda, porque aí teria que entrar na parte mais política dessa questão do coronavírus. Porque o coronavírus é um vírus, é uma pandemia que está aí, mas atrás do coronavírus pode estar muita coisa escondida. Se suspeita até que pode estar sendo um teste social mundial para testar algumas coisas. E são algumas teorias, mas que eu não descarto. Inclusive, vou aproveitar para vocês e recomendar que vocês entrem no site ID de identidade, D de dado, ID2020.org. Entra lá para vocês verem o que é esse projeto ID 2020, o que é esse projeto ID 2020, tá? Então esse é o resumo que eu queria dar para dizer que essa história que esse vírus é chinês não é verdade. Na minha concepção, eu faço uma conclusão dizendo o seguinte: para mim, eu falo assim, para mim, esse Covid-19 veio dos Estados Unidos para a China, e isso faz parte de uma guerra, é um terrorismo biológico global. E os americanos sempre fizeram isso ao redor do mundo. Então, essa é a conclusão que eu chego. Depois eu vou gravar um outro vídeo para abordar o que poderá estar por trás de tudo isso, inclusive da quarentena, que é necessário fazer, mas pode estar por trás de tudo isso uma grande jogada de condução da humanidade de uma coisa hegemônica, que eu vou dizer como se fosse assim, é o grande projeto que eles chamam de, como é, meu Deus, Nova Ordem Mundial. Nova ordem mundial que consiste, por exemplo, em um governo ou uns governos, um pouquinho governo geral comandando o mundo. Então tem muitas coisas por trás de tudo isso, entendeu? Mas a minha base que eu queria era esclarecer isso. Eu não estou aqui defendendo a China, mas eu também não posso deixar que esse imperialismo, que eu conheço muito bem, e que está nos destruindo aqui, porque tem um psicopata que bate continência para a bandeira americana, nos destruindo, nos matando aqui dentro. Então, eu não estou aqui dizendo que a China é santa, não, mas eu estou aqui para dizer que a China não é burra. Se esse vírus fosse na China, fosse chinês, propositadamente causado pela China, a China não é tão estúpida de começar no país dela e em uma região como foi iniciada essa tragédia. Então, eu quero concluir aí e depois eu venho com outros vídeos falando já da questão política por trás de tudo isso. Tá certo? É isso aí. Forte abraço, boa tarde, boa sorte. E de vez em quando eu estou lançando alguns vídeos no blog, no site, como vocês queiram chamar. Que porra é essa? Porra é com P-O-H-A. Que porra é essa? Valeu? Tchau, tchau.